Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, que a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e seus companheiros e seus seguidores até o dia do final. Chegamos nas aulas até o capítulo que fala sobre o ateísmo. Por que a gente vai falar agora sobre o ateísmo? Como que a gente falou nas aulas passadas sobre incredulidade, a gente falou sobre idolatria. Então agora chegou a hora de falar sobre o ateísmo. O que significa a palavra ateísmo em árabe? A palavra ateísmo em árabe, ilhad. Só que quando a gente fala a palavra ilhad em árabe, tem dois significados. Tem um significado linguístico, que é o significado antigo, o significado original, e o significado de hoje em dia, que é o técnico, certo? Porque antigamente não existia ilhad ou não existia ateísmo no sentido de hoje. Então a palavra ilhad você pode encontrar, por exemplo, nos livros antigos, ou livros árabes, por exemplo, os livros dos sábios do Islã, os primeiros sábios do Islã, vai encontrar também muito no livro do Ibn Taymiyyah, mas a palavra ilhad nesses livros não significa ateísmo. Então, a palavra ilhad nesses livros não significa ateísmo. Então, para não confundir vocês, a palavra ilhad na língua árabe, linguisticamente, significa o quê? Tem significado que antigamente é diferente de hoje, certo? Hoje em dia, quando a gente fala ilhad, a gente tem que falar do ateísmo. O que é ateísmo hoje em dia? Negar a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, negar a existência de Deus. Isso é hoje em dia. Mas a palavra ilhad, a mesma palavra, antigamente não tinha esse significado. O que significa antigamente? Significa al-mailu an shay. O que é al-mailu an shay? Se afastar de alguma coisa, certo? Isso se chama ilhad. Ou não ficar reto. O caminho é reto, você não vai pegar o caminho reto. Você vai se afastar de um caminho reto. Você vai tentar pegar caminhos de curvas, que tem curvas. Não vai pegar o caminho reto. Esse é o significado da palavra ilhad linguisticamente. Então, esse é o significado da palavra ilhad linguisticamente. Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, mencionou essa palavra no Coran dizendo إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا. Nesse verso, Allah está falando sobre as pessoas que fazem ilhad nos versículos de Allah. O que significa fazem ilhad nos versículos de Allah? Eles manipulam os versículos de Allah. Eles não pegam o sentido reto do verso. Eles tentam pegar outros significados, outros sentidos. Também ilhad nos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. O que é ilhad nos atributos de Allah? Como al-Mu'tazila, por exemplo. O que é al-Mu'tazila? Eu ainda não comecei a falar sobre o ateísmo atual, tá bom? Só para que vocês não se confundem. Eu estou falando da palavra ilhad na língua árabe, certo? Porque a gente falou ilhad na língua moderna é diferente do que ilhad linguisticamente. Então, estou falando que, por exemplo, uma das seitas dentro do Islã que cometeram ilhad, ou significa não pegar um caminho reto, enquanto a interpretação dos atributos de Allah, al-Mu'tazila, por exemplo. O que al-Mu'tazila fala? Al-Mu'tazila fala Allah subhanahu wa ta'ala sami'un bila... Allah subhanahu wa ta'ala, somente dele, o nome dele é Sami' bila sama'. Allah subhanahu wa ta'ala rahimun bila rahma. O que significa? Eles dizem, al-Mu'tazila dizem, tudo bem, a gente concorda que Allah é Rahim, misericordioso. Só que misericordioso é somente nome. Ele não tem esse atributo da misericórdia. A gente concorda que Allah é Sami', Allah escuta. Mas a gente, desculpa, Allah é Sami', o nome dele é Sami', mas ele não escuta. A gente concorda que Allah é clemente, mas ele não tem clemência. Entenderam? Então, essa aí é uma forma de ilhad. Al-Mu'tazila não pegaram um caminho reto, não ficaram de acordo com as-Salaf, não fizeram a interpretação correta dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles somente provaram o nome, mas negaram o atributo. Então, quando a gente fala, quando você encontra a palavra ilhad nos livros antigos dos sábios, não significa ilhad que a gente está falando hoje em dia ateísmo. Até porque antigamente não existia ateísmo. Não existia ateísmo antigamente. Até que tem um dos ulama chamado Ash-Shahrastani, que ele fala no livro dele, Nihayatul Iqdam. Nesse livro, ele fala que a ideia, ele estava tentando contar as escolas de filosofia enquanto Deus, o que as pessoas falam sobre Deus. Então, ele chegou à parte em que ele fala que a ideia que alguém nega
a existência de Deus, até agora não achei alguém que está falando essa ideia. Até agora não achei alguém que defende essa doutrina. Não encontrei alguém que fala isso. E a Shahrastani, por exemplo, morreu mais ou menos 1100 depois do Cristo. Ou seja, yani, olha quantos anos atrás, certo? Até esse tempo não aparecia, não existia ilhad ou ateísmo atual, certo? Então essa ideia de ateísmo é uma ideia nova. Uma ideia nunca existiu antigamente. Às vezes tem algumas citações que eles tentam falar que fulano dos filósofos falou, fulano falou, mas na verdade, quando vai investigar essas citações, você não vai encontrar nada autêntico. Então, quando a gente fala do ateísmo, realmente, o ateísmo moderno, a gente pode falar que começou mais ou menos no século XIX. Se você realmente quer assim, falar mais ou menos que quando começou o século XIX, com as ideias de Karl Marx, quando ele falou sobre a ideia de economia dele, então, e também depois Darwin, as ideias de Darwin, evolução, então. Então, podemos falar que a partir desse momento, o século XIX, que começou realmente a aparecer a ideia de ateísmo. O que é ateísmo? Ateísmo moderno, a negar a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, a existência de Deus. A partir desse momento que começou a aparecer, e na verdade esse problema é um pouco ligado à igreja, porque a gente sabe como que era o problema entre a igreja e a ciência. Vou tomar água, por favor. Então, por causa desses problemas entre a igreja e a ciência, começou a aparecer alguns movimentos. E realmente podemos falar que a partir desse momento que começou a aparecer assim mil movimentos, mas também no século XIX não era algo grande. Não era algo grande que podemos falar, não, somente algumas pessoas, algumas ideias, alguns pensamentos então. Depois começou a aparecer aquela ideia de subhuman. O que é subhuman? Que a gente tem as pessoas que, sabe quando a gente fala que quem merece sobreviver é a pessoa que é mais apta, a pessoa que tem mais condições, a pessoa que... Essa é a ideia. Então começaram a dividir as pessoas, começaram a dividir os humanos, certo? E começou a aparecer algumas ideias, por exemplo, para tentar matar as pessoas que estão com deficiência, para que eles não tentam, para não ter descendência, então a partir desse momento, dessa época que começou realmente o ateísmo moderno. Como que a gente falou antes, até tem algumas citações, antigamente tem algumas citações dos filósofos negam a existência de Deus, então, mas, como que a gente falou, não é nada autêntico, porque essa ideia é realmente nova. Até quando Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Surat Al-Jathiyah, capítulo Al-Jathiyah, outro capítulo, sobre a Dahriya, aqueles que dizeram, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. A Dahriya dizeram, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, que somente a Dahr, a natureza, que faz a gente morrer. A gente morre não é pela permissão de Allah, mas pela permissão de natureza. Mas nesse caso, eles não negaram a existência de Allah. Pelo contrário, eles provaram ou consideravam a natureza como Deus. Eles consideravam a natureza como Deus. Então, nem negaram a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, a existência de Deus, não. Eles consideravam que é a natureza que faz, certo? Diferente de hoje em dia. Então, como que a gente falou, antigamente essa ideia de ateísmo não existia. E a palavra ilhad, como que a gente explicou dentro dos livros do Islã, antigamente não significa ateísmo. Como que a gente falou, significa al-mail. O que é al-mail? Pegar um caminho que não é reto, ou seja, não seguir a senda reta. Quando a gente fala sobre os não religiosos, a gente pode dividir em vários grupos. Temos, por exemplo, os ateístas. O ateísta, a gente falou, aquele que já nega a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, certo? Depois temos deísta. Deísta é aquele que fala, olha, eu acredito na existência de Deus, certo? Ou altíssimo ser, ou uma causa, mas não é digno da adoração. Não sigo nenhuma religião, não acredito nas religiões. Depois temos, por exemplo, as pessoas que al-iktirathi, por exemplo. O que é al-iktirathi? A pessoa que nem está aí, apateísmo chama. Ou seja, podemos falar que ateísmo pragmático. O que é ateísmo pragmático? Olha, não me importo, não estou aí. Deus existe, não existe, não é da minha conta. Então tem várias escolas. Tem também agnóstico. Só agnóstica é que é a pessoa que não sabe. Talvez existe, talvez não existe, e não sabe. Então tudo isso, quando a gente fala de ateísmo, a gente considera todas essas pessoas como ateísmo. E quando a gente vai falar sobre ateísmo, a gente coloca todas essas pessoas, todos esses grupos numa cesta só, certo? Numa cesta só. Porque no final, a mesma ideia, no final, a mesma lógica. Até ateísta que nega a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, nega a existência de Deus, com certeza alguma coisa ele vai acreditar, e alguma coisa ele vai crer, e a gente vai falar sobre isso, inshallah. Então, como que a gente fala? Esse aí sobre
esse aí sobre a diferentes escolas de os não religiosos. Quando a gente fala de, por exemplo, como começou o universo, as teorias, as ideias e tal, a gente como muçulmanos, a gente sabe que Allah subhanahu wa ta'ala, tudo começou com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é azali. O que é Allah subhanahu wa ta'ala é azali? Allah subhanahu wa ta'ala não é, Allah subhanahu wa ta'ala é eterno, Allah subhanahu wa ta'ala não, yani, só para vocês entenderem, porque eu não quero entrar assim em termos mais complicados, talvez vocês fiquem confusos e tal. Preste atenção. A gente fala que o universo tem começo, certo? O universo tem começo, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala não tem começo. Então, um dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala é aquele Al-Qadim. Como que Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qadim? Que Allah subhanahu wa ta'ala não tem começo. Enquanto o universo, a gente acredita que tem começo. Tem começo. Até hoje em dia, até quando a gente fala da física, então, praticamente consenso entre os físicos que o universo tem começo. Essa ideia até já não é uma ideia boa para os ateus, certo? Eles não gostam dessa ideia que o mundo tem começo. Por quê? Se o mundo é antigo, sem começo, então nesse caso realmente vai ser difícil de falar sobre a essência de Deus ou não. Mas como que o mundo tem começo, então pronto. Desde que com começo, quem que criou o universo? Quem que criou esse universo? Por isso, quando a pessoa pergunta quem criou Allah subhanahu wa ta'ala, a gente fala que a resposta em si é errada, porque Allah subhanahu wa ta'ala não é criado. Allah subhanahu wa ta'ala não é criado. Allah subhanahu wa ta'ala que fez o mundo existir. Então vamos voltar. Inshallah, a gente vai parte para que a gente não sair e falar sobre muitos assuntos. Então, quando a gente fala quem criou, como que começou o universo, você vai encontrar, por exemplo, as pessoas que consideram que a natureza, tudo começou com a natureza. Alguns falam que a natureza não tem começo. E a gente falou que essa ideia é completamente errada e até hoje em dia praticamente não tem ninguém que fala sobre essa ideia. Ninguém fala que o universo não tem começo, porque é uma ideia completamente errada. Até já, como que eu falei, consenso na física é que o mundo e o universo têm começo. Por exemplo, vai encontrar algumas pessoas como Carl Sagan e vai encontrar outras pessoas que falam sobre essa ideia. E a gente falou essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou eles no Coran pelo nome Ad-Dahriya. Ad-Dahriya é aqueles que acreditam que a natureza que faz, certo? A natureza que faz. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala, tem um verso no Coran, no capítulo At-Tur, em que Allah subhanahu wa ta'ala fala Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Foram eles os criadores? Foram eles criados de nada ou foram eles os criadores? Eles que criaram o universo ou foram criados de nada? Então você tem que escolher. Ou você foi criado de nada ou você que é o criador. Certo? Então, ou você foi criado de nada ou você que se criou mesmo. Não vai encontrar outra resposta. Por quê? Como que a gente falou? Quem fala que o mundo tem começo, como que a gente falou, então ele tem que escolher a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ou até sem mencionar a palavra Allah, até agora a gente não fala Allah, vamos falar Altíssimo Ser, então você vai ter que acreditar no Altíssimo Ser que começou esse universo, porque às vezes também eles tentam de falar a ideia de as leis, certo? Que tem a gravidade, tem as leis que não, as leis explicam acontecimento de alguma coisa, nos mostram como que acontece aquelas coisas, mas ele não vai te falar, a lei não vai criar, certo? A lei não vai criar alguma coisa, não, pelo contrário, ele vai te explicar como que aconteceu aquilo. Então, como que a gente explicou, como muçulmanos acreditamos sim que o mundo tem começo, e Allah subhanahu wa ta'ala é Al-Qadim, Allah subhanahu wa ta'ala é Al-Awwalu bila ibtida'in wal-Akhiru bila intiha. Allah subhanahu wa ta'ala o primeiro sem começo, como que a gente falou, sem começo, porque Allah subhanahu wa ta'ala que criou o tempo e o espaço, certo? Allah subhanahu wa ta'ala é fora do tempo e do espaço. Então, a ideia é que tentar falar que Allah subhanahu wa ta'ala, quando que Allah, não pode nem perguntar quando, porque Allah subhanahu wa ta'ala antes do tempo e o espaço. E a gente sabe que o universo que estamos vendo, um universo que segue tempo e espaço, certo? Tempo e espaço, tudo é controlado pelo tempo e espaço. Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala é o criador do tempo e o espaço. E por isso que até quando os muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala, as pessoas depois, no dia do final, as pessoas vão entrar para encontrar seu julgamento, cada um vai encontrar seu julgamento. Allah subhanahu wa ta'ala tem um hadith em que Allah subhanahu wa ta'ala vai abater a morte. Essa é a explicação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seja metáfora, seja o que for, que Allah subhanahu wa ta'ala vai abater a morte e vai dizer Ya ahla al-jannati khuludun bila maut wa ya ahla an-nar khuludun bila maut. Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer o povo do paraíso são eternos, permanecem sem morrer, e também Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer o mesmo para o povo do inferno. Então, como que a gente fala?
o tempo e o espaço, certo? Relacionado a esse universo. Al-Ghaib, quando a gente fala de Allah subhanahu wa ta'ala, então já está fora do tempo e do espaço. Perfeito. A gente, inshallah, vai falar também, a gente falou sobre as ideias sobre o começo do universo. Tá bom, como que a gente explicou, alguns que negam a existência de Allah subhanahu wa ta'ala completamente dizendo que não tem começo, enquanto a gente já sabe que esse é totalmente errado. Sobre os motivos de ateísmo, porque realmente esse assunto é muito importante. Até porque tem um verso no Corão que Allah subhanahu wa ta'ala fala وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. O que significa esse verso? Nesse verso, Allah subhanahu wa ta'ala fala que os sinais, as provas, não vai beneficiar a pessoa enquanto ele não está preparado para crer. Enquanto ela não está preparada para crer. Yani, se a pessoa não está preparada para querer, a pessoa não tem intenção de querer, a pessoa tem enfermidade no coração dele, wallahi, mesmo que você vai mostrar para ele qualquer sinal, qualquer prova, ele não vai querer em Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que a gente, com esse verso, a gente precisa entender uma coisa importante, que não é todos os motivos ou as causas do ateísmo são problemas, por exemplo, ou são causas científicas, porque a pessoa, por exemplo, estudou ou acredita, não é por causa disso. Pelo contrário, a maioria dos motivos do ateísmo são motivos psicológicos. Isso não é eu que estou falando. Tem um estudo, eu não lembro exatamente o ano, em que eles juntaram muitas pessoas que seguem o ateísmo e fizeram uma pergunta para essas pessoas. Quem deles perdeu pai ou mãe na infância? E praticamente acharam que mais que a metade perdeu o pai ou a mãe na infância. Então, isso mostra que tem uma ligação, tem alguma coisa, porque essa percentagem é uma percentagem grande. Quando mais que a metade perdeu o pai ou a mãe na infância, então tem uma ligação. Até tem um livro chamado The Faith of the Fatherless, a fé do quem não tem pai. E nesse livro, eu não lembro do quem era o livro, acho que era do Paulo, não lembro bem o nome. Enfim, nesse livro ele tentou mencionar o exemplo de alguns filósofos que eram ateus. Mencionou os nomes. Por exemplo, ele mencionou Nietzsche, ele mencionou Freud, ele mencionou muitos desses filósofos, ou psicólogos, por exemplo, como Freud. Ele tentou narrar a história de cada um na infância. Por exemplo, quando ele falou sobre Nietzsche, ele mencionou, não me lembro bem, mas acho que ele falou que ele perdeu o pai dele com 4 anos de idade ou 2 anos de idade. Quando ele falou sobre Freud, ele também mencionou os problemas com o pai dele. Também então ele mencionou mais ou menos, se não me engano, mais ou menos 15 filósofos que são ateus, que é um número grande. Ele mencionou que tem problema. Mencionou cada um e mencionou realmente o problema dentro de casa, dentro da família. Então ele está tentando nesse livro mencionar que quando tem problemas com o pai, a criança, ou tem problema com a mãe, ou tem problema dentro de casa, isso realmente, futuramente, pode ser problema de ateísmo. Com que a gente fala que não é todos os motivos são motivos científicos, não. Realmente tem uma porção grande que são problemas psicológicos, problemas emocionais. Então o que acontece? A criança, por exemplo, tem problema com o pai ou com a mãe, com a autoridade. Quando ele crescer, ele quer resolver esse problema de alguma forma, de uma forma inconsciente. Como é que ele faz? Já qualquer autoridade ele não gosta. Ele nega a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Até a gente sabe aquela carta ao meu pai, aquele do subhanallah, esqueci o nome. Enfim, um dos filósofos que escreveu essa mensagem famosa, Message to My Father, que ele era judeu. Ele era judeu. Então o que aconteceu? Ele escreveu uma mensagem, nessa mensagem, até você pode ler mais ou menos 100 páginas, por aí, 90 páginas, subhanallah, tá falando coisas pesadas para o pai dele, que você fingia que você está me protegendo, batia, violência, blá, 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 blá. Apesar que ele, da família religiosa, certo? Eu lembrei o nome, Kafka, o nome do autor do livro, Carta ao Meu Pai, Kafka. Então, ele era judeu, o pai dele era judeu, religioso. Depois, você vai ver as escritas de Kafka, na vida dele toda, subhanallah, tem problema com o pai, tem problema com a religião, tem problema com Deus. Então, quando a gente fala que um dos motivos grandes do ateísmo realmente são problemas psicológicos, são problemas emocionais, são problemas que começaram dentro de casa. São problemas que começaram dentro de casa. Como que eu falei para vocês podem pesquisar esse livro, The Faith of the Fatherless. Talvez alguém pesquise agora para ver o nome do autor, porque não lembro o nome do autor. Ele menciona muitos exemplos dos filósofos que são ateus, os sociólogos,
enfim, ele fala sobre o problema de cada um. O que aconteceu, o que realmente levou essa pessoa a adaptar essa ideia. Então, é por isso que a gente, como muçulmanos, deveria dar muita importância nossas relações. A gente tem que dar importância para nossos filhos e dentro de nossa casa a gente tem que cuidar bem nossos filhos e nossas famílias. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Todos vocês são pastores e responsáveis por a ra'ia. O que é a ra'ia? Aqueles que vocês cuidam. O homem é pastor em sua casa. Ele é responsável em sua casa. Porque a palavra ra'i em árabe pode ser traduzido como sim, irmão Hosni e Franz Kafka, assim. Enfim, cada um é responsável, pastor em sua casa, responsável em sua casa, tem autoridade em sua casa. O pai tem autoridade em sua casa e será responsável pelos seus filhos, pela família. A mãe tem autoridade, é responsável. Os filhos, cada um em sua casa é responsável. Você não pode deixar a responsabilidade na mão de alguém. Você não pode deixar essa responsabilidade. Então, como que a gente fala? Porque às vezes, quando a gente fala ateísmo, às vezes as pessoas pensam, não, ateísmo, então essa pessoa tem algo relacionado, por exemplo, porque tem alguns problemas de filosofia, alguns problemas científicos. Não, pelo contrário, muitos estudos mostram que a maior parte, uma causa grande, uma porção grande do ateísmo são problemas emocionais. Até eu lembro do Alain do Botton, o nome dele eu acho que da Britânia, Alain Botton, ele escreveu um livro. A ideia do livro, você sabe Hisn al-Muslim, o livro do Adhkar que os muçulmanos têm, que tem as recordações e tal, e doa. Então, ele escreveu um livro parecido, mas claro que não é livro Hisn al-Muslim. Ele escreveu um livro que tem algumas lembranças, algumas coisas. Por quê? Por que ele escreveu esse livro? Porque alguns ateus, muitos deles falaram com ele que a gente sente falta de alguma coisa. A gente, não tem sentido. Subhanallah, tem um livro chamado O Homem na Busca do Sentido. Não lembro também se eu falei o nome correto ou errado, porque em inglês, Man Search for Meaning, então não sei como que vai ser em português. Enfim, nesse livro ele está tentando explicar a ideia de todas as pessoas buscam sentido. Se a pessoa não vai buscar sentido na vida dele, a pessoa não vai ficar quieta, a pessoa não vai ficar calma, a pessoa não vai ficar... A pessoa vai ter que tem que buscar sentido para ficar tranquilo. Então, quando eles falaram com o Alain do Botton sobre essa ideia de que estamos sentindo falta de... a gente precisa se ajoelhar, a gente precisa... Tem alguma coisa faltando. Então ele escreveu esse livro, até foi, ele fez tipo uma igrejinha, um lugar onde eles conseguem se encontrar, repetir algumas coisas. Então, subhanallah, olha como que o shaitan perfeito em manipular as pessoas. Em vez de admitir, em vez de reconhecer al-fitra. Porque o que é al-fitra? Al-fitra, aquele sentimento dentro de você que nasce junto contigo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Kullu mawludin yuladu ala al-fitra." Que todo nascido, quando nasce com fitra. O que é fitra? Fitra pode falar pré-programação, pré-programado para fazer algumas coisas, ou sentimento forte para alguma coisa. Subhanallah, quando o nenê nasce, como que ele aprende a mamar diretamente, certo? Então isso aí é tudo fitra. Algumas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou dentro deles. Quando nasce, ele nasce com aquilo. Então, até uma das evidências que fala sobre a essência de Allah subhanahu wa ta'ala, dalil al-fitra, a evidência do fitra. O que é fitra? Que não tem como negar. Todos nós sentimos e sabemos que tem um altíssimo ser. Até, subhanallah, quando a gente fica triste, a gente, seja muçulmano, seja não muçulmano, seja não tem religião, quando você fica triste, subhanallah, você vai ver a pessoa, a primeira coisa a fazer, olhar para cima. Acontece porque algo natural, algo que ele faz sem consciência. Isso que a gente fala que fitra, algumas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou em você. Até eu lembro de um experimento que eles fizeram antes, também não lembro, que realmente não... Enfim, juntaram muitas crianças, certo? Eu acho que foi em Japão esse experimento, juntaram muitas crianças, e quando eles juntaram as crianças, perguntaram, eu acho que era a idade de 5 anos mais ou menos, que não sabiam muita coisa sobre a religião e tal. E começaram a perguntar às crianças por qual motivo tem algumas pedras apontadas, sabe? E quando você pesquisar na internet, você vai encontrar aquelas pedras grandes perto da praia, nas montanhas. Tem algumas pedras que podem ter pontas. Então perguntaram às crianças por que algumas pedras têm pontas. Será que tem motivo ou não tem motivo? A maioria das crianças responderam sim, tem motivo. Com certeza tem alguma lógica por trás, tem algum motivo. Quando perguntaram às crianças sobre os motivos, algumas crianças disseram: eu acho que a pontada tem ponta para que os ursos não sentam em cima e quebrar. Motivos engraçados. Mas a ideia é que até as crianças
já sabendo que tem o quê? Isso que a gente está falando, fitra, sabendo que tudo tem sentido. Allah subhanahu wa ta'ala colocou fitra nessas crianças, eles já sabem que tem sentido. Então, isso que a gente fala, a fitra existe. A fitra Allah subhanahu wa ta'ala colocou em nós. Wallahi, o que acontece? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Kullu mawludin yuladu ala al-fitra." Qualquer nascido, quando nasce com fitra, pré-programado, nasce com aquele sentimento de aceitar o tawhid, aquele, está pronto para aceitar o tawhid, está pronto para seguir Allah subhanahu wa ta'ala. فأبواه يهودانه أو يمسحانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Então os pais dele ou tornam ele judeu ou tornam ele cristão. Então o que acontece? A fitra nasce junto com nós. Allah subhanahu wa ta'ala nos cria. Allah subhanahu wa ta'ala, quando a gente sai da barriga ou do ventre da nossa mãe, a gente sai com fitra, pré-programados para fazer certas coisas. Porque as sifat, os atributos, a gente pode dividir em dois atributos. Tem o sifat muktasaba e tem o sifat fitriya. Os atributos, tem atributos que nascem junto com nós e tem alguns atributos que a gente ganha, aprende com a comunidade, aprende com a família. Então, por exemplo, algumas coisas que nascem junto com nós, a pressa nasce junto com a gente. Allah criou o humano apressado, a gente é apressado. Allah subhanahu wa ta'ala colocou esse atributo em nós. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Khuliqa al-insanu min ajal." Khuliqa al-insanu min ajal, que o homem, o humano, foi criado com essa qualidade de pressa, certo? Então, esse é algo que nasce junto com a gente. O que a gente tem que aprender? A paciência. Então, esse é um atributo fitri, um atributo que nasce junto com nós. Tem outros atributos que a gente aprende, não nasce junto com nós. Então, o que eu quero falar? O que nasce junto com nós é a fitra. E alguma coisa que nasce junto com nós, que a gente sente a existência de um altíssimo ser. A gente precisa, com o que a gente falou. Até Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre esse significado no Coran. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Nesse verso, Allah subhanahu wa ta'ala fala: se o castigo de Allah, olha essa metáfora, olha esse exemplo que Allah está dando. Se o castigo de Allah chega a um de vós, nesse momento, quando o castigo chegar, será que você vai invocar Allah ou vai invocar outro? Allah subhanahu wa ta'ala, no outro verso, disse: بل إياه تدعون. Com certeza vai invocar Allah subhanahu wa ta'ala. Até Allah subhanahu wa ta'ala, em outros versos, fala sobre quando as pessoas estão no barco, estão no mar, o que acontece? Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Eles vão invocar Allah subhanahu wa ta'ala. Até os incrédulos de Quraysh, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando eles precisavam de alguma coisa, eles faziam o quê? Eles comiam os ídolos deles, feitos de tâmara, eles voltavam para Allah subhanahu wa ta'ala, invocando Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo se você não acredita na religião, com o que a gente falou, você vai sentir que você precisa se ajoelhar, você precisa, e muitas vezes você olha para cima, com o que a gente falou, que isso aí são fitra, coisas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou dentro de você. Até quando você vai olhar todas as gerações, desde que Allah subhanahu wa ta'ala criou Adão até hoje em dia, você não vai encontrar uma geração que é geração ateia, não vai. Com o que a gente falou, isso é a ideia nova de hoje em dia, algumas comunidades, dentro de alguns países, mas não vai encontrar uma geração, vai em qualquer lugar do mundo, vai encontrar que sempre tem religião, porque é algo fitra, certo? Então tem fitra. As pessoas vão adorar alguma coisa. Tudo começou com o que a gente sabe, com o que vocês já estudaram, com a religião, começou a religião monoteísta e o Shaitã começou a manipular as pessoas Então, se essa ideia de ateísmo, algo totalmente natural, normal, é encontrar isso em várias comunidades, é encontrar lugar. Não, subhanallah, tem pessoas que nasceram no deserto, as pessoas que nasceram, eles têm doutrina, eles acreditam no altíssimo ser, subhanallah. Então, essa é a ideia que a gente está falando de fitra. Certo? Então, fitra, uma das evidências que fala sobre a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Também, das outras evidências sobre Allah subhanahu wa ta'ala, a perfeição desse universo. A gente falou da fitra, a gente fala também da perfeição. E quando a gente fala da perfeição, a perfeição até o último nível, falando desde o quark, falando do eletrônico, falando de qualquer coisa, subhanallah, até, tudo nesse universo. Qualquer coisa você vai encontrar a perfeição de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala bonito, Al-Qayyum, e o nome de Allah Al-Muqit. Até o nome de Allah Al-Qayyum, um dos sábios dizem que esse aí é o maior nome dos nomes de Allah. Ou o nome o mais magnífico. Porque tem um hadith em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man sa'ala Allah bismihi al-a'zam. Aquele que faz dua através do nome de Allah Al-A'zam. Al-A'zam, o melhor, ou o magnífico, o nome mais magnífico entre os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aceita a súplica dele. Então os sábios discutiram o que é o maior nome dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns dizem que Al-Qayyum, alguns dizem que o nome Allah é o... Então, o que significa o nome de Allah Al-Qayyum?
E o que significa o nome de Allah também, Al-Muqit, porque são relacionados. Esses nomes são relacionados à perfeição. Porque a gente fala, yani, vamos começar com o nome de Allah, Al-Muqit. Al-Muqit, aquele que criou. Porque vem da palavra árabe, Qut. Então, o nome de Allah, Al-Muqit, aquele que criou as coisas e garantiu seu Qut para continuar existentes. De novo, Allah subhanahu wa ta'ala criou as coisas e para aquela coisa continuar viva, para existir, para continuar existindo, Allah subhanahu wa ta'ala deu para ela Qut. Se você vai tentar ver a tradução, eles vão falar que é Al-Muqit, o sustentador, mas não tem nada a ver com o sustentador. E por isso que eu falo, os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala não dá para traduzir. Tem que saber o significado. Tem diferença entre Ar-Razzaq, que é o sustentador, e Al-Muqit. O que é Al-Muqit? Aquele que dá todas as coisas seu Qut para existir e para continuar. Para existir e para continuar. Duas coisas. Existir e para continuar. E para a gente entender. Um exemplo que eu falo sempre. O sal. NaCl, certo? Tem uma ligação iônica entre o sal, entre o Na, que é o sódio, e Cl, que é o cloro. Olha, Na e Cl. Para que Allah subhanahu wa ta'ala manter esse sal para a gente. Então tem uma ligação. Se Allah subhanahu wa ta'ala quebrar essa ligação iônica, o que vai acontecer? O sal não vai existir. Imagina você está comendo um pouco de sal e Allah subhanahu wa ta'ala quebrar essa ligação. O que vai acontecer? Mashallah, um sódio que vai sair na sua boca, vai pegar a água da boca, vai queimar, causar queimadura, o cloro, gás tóxico. Então você vai acabar. Só porque Allah subhanahu wa ta'ala muqit, ele dá Qut para todas as coisas, para existir e para continuar. Então Allah subhanahu wa ta'ala fala: Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula, que Allah subhanahu wa ta'ala segura os seus universo, esse universo Allah subhanahu wa ta'ala segura para que não yazul. O que é yazul? Acabar. Como que Allah subhanahu wa ta'ala segura? Através, por exemplo, como que a gente fala? Através as leis, através sabe que tem algo chamado Thabit Kauni, aquele número fixo que não dá para trocar, número cósmico que não, por exemplo, o número do blank. Esse número é assim, se você vai tentar, não vai dar certo, vai acontecer algum problema no seu universo, esse universo não vai existir, esse universo não vai continuar. Então tudo é calculado exatamente, tudo é calculado. Esse se chama o que? Al-Muqit. Allah subhanahu wa ta'ala deu Qut para aquela coisa para continuar. Yani o eletrão, quando a gente fala sobre movimento, subhanallah, tem duas forças, tem aquela força centrífuga e força centrípeta. Há uma força que expulsa para fora e uma força que puxa para dentro, para que no final não caia dentro. Então, olha, toda essa criação e a perfeição de Allah subhanahu wa ta'ala em todos os níveis. Quando a gente fala todos os níveis da perfeição, Allah subhanahu wa ta'ala dá Qut para todas as coisas. Nesse momento que estou falando dessa mesa, se Allah subhanahu wa ta'ala não segura essa mesa de continuar sendo mesa, ela não vai continuar. Esse é o nome de Allah Al-Muqit e o nome de Allah Al-Qayyum, certo? Então esse universo, se a gente vai trocar alguns números, wallahi, você vai ver, subhanallah, quando você vai fazer exame de sangue, ou qual que é o exame dos exames, dos hormônios e tal, você vai ver que, olha como que está calculado. Não está calculado, por exemplo, com 1 quilo ou com grama, ou não. Subhanallah, picograma. Imagina, picograma, às vezes quando você vê no resultado, picograma. Sabe o que é picograma? Picograma é tipo 1 dividido por trilhão. Para você entender. Eu não tenho um exemplo na minha cabeça, mas alguns hormônios, por exemplo, talvez estrogênio das mulheres, em algum fase da vida, e talvez, sei lá, 100, por exemplo, vou falar 100 picograma. 100 picograma. Ok. Você vai subir mais que isso, ou vai baixar mais que isso, pode causar problemas grandes. Sabe o que é 100 picograma, por exemplo? Sabe o que é picograma? 1 dividido por trilhão. Para tu explicar, para tu entender. Imagina um colher de chá. Colher de chá tem estrogênio. Entende o que eu estou falando? Colher de chá tem estrogênio. Esse colher de chá, para cada mulher pegar sua porção, mais ou menos, vai ser dividido entre 5 mil mulheres, mais ou menos. Você vai fazer o cálculo, porque 1 dividido por trilhão. Então, olha como que é o cálculo, subhanallah. Imagina, se eu dei para você colher de chá, uma gota, e falo, você divide essa gota entre 1000 pessoas.
Imagina como que, olha como que é a perfeição. Se aumentar um pouco, a gente não estava falando, por exemplo, aumentar, não, a gente está falando picograma, coisas bem pequenas mesmo. Então, esse universo de Allah subhanahu wa ta'ala, com que a gente está falando da perfeição, o universo de Allah está tudo bem determinado. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, o capítulo que a gente sempre fala, Sabbih isma rabbika al-a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Sabbih isma rabbika al-a'la. Glorifica o nome do teu Senhor, o Altíssimo, al-a'la, o Altíssimo, alladhi khalaqa fasawwa, criou e aperfeiçoou. A gente está falando sobre a perfeição, porque a gente fala que a perfeição como evidência. Walladhi qaddara fahada. O que qaddara fahada? Determinou e guiou. Determinou. Tudo determinado. E tudo é guiado para seguir de acordo com esses cálculos de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, subhanallah, yani, até hoje em dia, quando a gente fala de física quântica, então, que, subhanallah, outro mundo. Yani, sobre as probabilidades. Então, imagina, subhanallah, como que Allah subhanahu wa ta'ala segura e coloca todo esse universo junto para andar junto. Então, isso que eu estou falando, que uma das evidências que é a perfeição de Allah subhanahu wa ta'ala em tudo. Tudo calculado com números bem pequenos, não é wallahi, não, bem determinado mesmo. Então, a gente sempre a gente menciona essa evidência como uma das evidências da essência de Allah subhanahu wa ta'ala. Também, quando a gente fala sobre a taskhir, o que é dalil taskhir? Dalil taskhir que Allah subhanahu wa ta'ala deixou tudo preparado para nós. Yani, você olha a qualquer lugar, vai encontrar que Allah subhanahu wa ta'ala criou nós, alhamdulillah, e Allah subhanahu wa ta'ala preparou tudo para nós. Você vai encontrar as plantas, você vai encontrar as montanhas, você vai encontrar tudo que Allah subhanahu wa ta'ala fez para que a gente consiga ter essa vida nessa planeta Terra. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fala: Alam naj'al al-arda mihada. Allah subhanahu wa ta'ala não fez a terra como leito, yani, lugar preparado, esteu perfeito, tudo que você precisa, você consegue. Então, quando você fala dessa perfeição até esse último nível, tudo está preparado, tudo está... São evidências que realmente, às vezes, o que eles tentam falar para escapar dessas... Eles falam multi-universo. O que é multi-universo? Tem bilhares, trilhões, sei lá, de universos, e um deu certo. Tudo está bagunçado, muitas probabilidades, um deu certo. Isso é o que eles tentam fazer. Eles tentam falar para escapar da perfeição de Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele não quer admitir a perfeição. Fala, não, essa perfeição é uma perfeição não intencionada. Aqui não é intencionada. Você tenta, por exemplo, jogar, sei lá, pegar muitas areias e jogar lá para cima, com certeza alguma areia vai cair em cima da mesa, certo? Sim, muitas vão cair no chão, que não era a sua intenção, mas alguma coisa vai cair em cima da mesa. É a mesma coisa, está falando que muitos multi-universos que surgiram do nada e um foi perfeito, certo? Subhanallah, olha como que é essas ideias bobas. Essa ideia, toma cuidado porque isso não é física, porque às vezes quem fala essa ideia é um físico, mas essa ideia não tem nada a ver com física. Agora, porque a física não é relacionada, os estudos da física não tem nada a ver com isso, certo? Então, a física não estuda isso. Porque essa ideia, por exemplo, como que Hawking, então, até ele tem aquele livro dele, o Relogeiro Cego, que fala sobre Sani Sa'at al-A'ma, e aí ele está falando que Allah subhanahu wa ta'ala, porque como que não acredita em Allah, ele está falando como que esse mundo, ele fala sobre o relogeiro cego, essa perfeição foi feita por um cego. Quem é esse cego? A natureza mesmo. Então, olha como que, subhanallah, para tentar negar a existência de Allah subhanahu wa ta'ala em todas as formas, tentam colocar teorias sem ter nenhuma evidência, sem. Enquanto quem tem fitra pura vai saber diretamente e vai entender diretamente esse é o tamanho do seu universo. A gente, quando vê, subhanallah, essa maravilha de Allah subhanahu wa ta'ala nesse universo, quando a gente vê esses números, quando a gente vê como que tudo andando perfeito, a gente realmente tem que se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala, submissão total. Então, também, como que a gente está falando sobre os motivos, né? A aula está meio bagunçada, mas, enfim, um dos motivos também que leva ao ateísmo, esse problema do mal, chamado problema do mal. A gente falou que uma parte grande, uma porção grande, algo mais emocional, parte mais psicológica e tal. O que é o problema do mal? Eles dizem sobre a essência da maldade no mundo. Se Deus existe, Deus é misericordioso, porque existe maldade no mundo. É algo também realmente bem bobo, porque subhanallah, como muçulmanos, a gente entende por que tem maldade no mundo. Porque a gente entende inicialmente que a vida mundana é teste e aprovação. E a gente está aqui porque a gente está numa prova. Então, se não tem dificuldades, a prova não vai fazer nenhum sentido, certo? Até porque Allah subhanahu wa ta'ala respondeu a pergunta dos incrédulos quando eles disseram por que Allah não envia um anjo? Por que ele escolhe um humano para ser mensageiro? Por que não é um anjo? Então Allah subhanahu wa ta'ala responde essa pergunta no Surat Al-An'am dizendo وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. Se Allah revelar anjo, então acabou. Cadê a prova? Às vezes uma pessoa fala por que Allah, por exemplo, não aparece
aparecer para mim ou não aparecer para a gente e falar, eu sou Deus, eu quero que vocês me... E cadê a prova? Claro que é teste, a prova de Allah subhanahu wa ta'ala tem que ter alguma dificuldade, você tem que se esforçar. Se você se esforça para Allah subhanahu wa ta'ala, se você mostra sua boa intenção, você vai conseguir. Por isso que a gente fala, se Allah subhanahu wa ta'ala enviar anjo, e daí cadê a prova? Cadê a aprovação? Allah subhanahu wa ta'ala nos colocou nessa prova com algumas dificuldades. Allah subhanahu wa ta'ala nos colocou nessa prova com dificuldade. E a gente precisa fazer a bondade. Se não existe maldade, a gente nem vai saber o que seria a bondade. Porque, yani, como que você entende a luz? Como que você sabe que isso é a luz? Porque você viu como que é o escuro. Você viu a escuridão, então você entende a luz. Então, se alguma coisa não tem oposto, você não vai entender ela, certo? A gente conhece as coisas através dos opostos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala criou o mal. Por muitos motivos, o que a gente explicou. A mal foi porque a maldade existe porque estamos numa prova. Porque se não tem maldade, então você nem vai conseguir fazer bondade, porque cadê a prova? Cadê o sentido, certo? Também, às vezes, aquela maldade ou aquele mal que você enxerga como mal, na verdade não é mal. E você que acha que é mal, para Allah subhanahu wa ta'ala é bom. Como que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surah Al-Baqarah, لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. Desculpa, Surah An-Nur. E Allah subhanahu wa ta'ala disse em outro verso no Surah Al-Baqarah, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Que talvez você vai odiar alguma coisa enquanto é bom para você. Então, o termo mal e bom, isso aí é algo, você enxerga a coisa como ruim, mas para Allah subhanahu wa ta'ala, isso aí talvez é bom para você. E um exemplo. É outra coisa também, desculpa, vamos falar de outro assunto muito importante. Às vezes a gente erra e a gente, subhanallah, vai atribuindo aquilo a Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui eu gostaria de falar de um assunto muito importante. Às vezes acontece algum problema, por exemplo, terremoto, certo? E as casas começam a cair. Então a pessoa reclama do qadar, do decreto, subhanallah. Olha como que é. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou se esforçar. Certo? Hoje em dia, até quem trabalha na obra, essas coisas já sabe que tem muita enganação. Cobram muito caro e já começa a colocar produtos, já sabe que aquilo não vai, subhanallah, não vai segurar se der algum problema. Eu já ouvi um vídeo de um profissional falando quando aconteceu esses problemas na Turquia. Já até saiu uma investigação que fala sobre a enganação. As pessoas cobram dinheiro para fazer casas, que é para ser firme, para que não aconteça problemas quando há terremoto, e realmente acontece enganação. E no final o que acontece? A gente quer atribuir tudo a Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto a gente, no primeiro lugar, devemos mostrar que a gente que está errado. No primeiro lugar, antes de a gente falar de qualquer coisa, a gente que não está fazendo a coisa da melhor forma. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou fazer as coisas da melhor forma. Às vezes eu faço a coisa errada, às vezes eu que estou errado, às vezes meus pecados que me levaram a esse caminho, às vezes minhas falhas que me colocaram nesse problema. Como que Allah subhanahu wa ta'ala, a gente sabe que os pecados tiram as graças e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, afastam as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Subki, um dos sábios do escola Shafi'i, um estudante perguntou a ele, Ya Imam, ma balu ahaduna yakunu fi khairin thumma yusrafu anhu. Ele disse para ele, oi Imam, às vezes, estou, mashallah, numa boa situação, tenho muitas graças, Allah subhanahu wa ta'ala está facilitando tudo para mim, e do nada tudo desaparece. O que acontece? Então ele escreveu um livro bonito chamado Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Nesse livro ele fala mencionou muitos motivos porque Allah subhanahu wa ta'ala tira as graças das pessoas, porque Allah subhanahu wa ta'ala às vezes abençoa as pessoas com algumas graças e Allah subhanahu wa ta'ala acaba afastando as graças, suas bênçãos das pessoas. E todos esses motivos estão em torno de alguma coisa, os pecados. Quando você desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tira a baraka, Allah subhanahu wa ta'ala não ajuda, Allah subhanahu wa ta'ala, porque tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em que ele fala que Allah subhanahu wa ta'ala tanzilu al-ma'una ala qadri al-mu'na. De acordo com sua situação, Allah subhanahu wa ta'ala vai ajudar. Certo? Talvez você não tenha nada, mas você, subhanallah, sua situação está miserável, mas você vai ficar bem tranquilo. Tudo isso vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, como que a gente fala? Vamos voltar no nosso assunto. A gente falou que a ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala, ou a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, com os pecados, vai desaparecendo. Então, às vezes, a gente que está errado. Allah subhanahu wa ta'ala disse, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Que al-fasad, a corrupção, apareceu na terra por causa do que as pessoas fazem. O que as mãos das pessoas fazem. A gente que faz, a gente que usou isso. O profeta, que isso é uma lei universal de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem algumas leis que Allah subhanahu wa ta'ala colocou e Allah não vai trocar seus leis. Essas leis que quando as pessoas se injustiçam, as pessoas fazem corrupção, as pessoas cometem corrupção, Allah subhanahu wa ta'ala espalha entre eles as doenças, Allah subhanahu wa ta'ala espalha entre eles. Tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em que ele disse: "Khamsun idha turitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun." 5 coisas que se vocês vão fazer,
A'udhu billahi an tudrikun. Eu busco o refúgio de Allah que vocês fazem essas coisas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala nesses 5 coisas, por exemplo, que quando as pessoas começam a fazer zina, adultério, subhanallah, o que acontece? Illa fasha fihum al-ta'un wal-amrad allati lam takun fi aslafihim, que vai aparecer neles as doenças que nunca apareceu. Isso no nosso caso hoje em dia. Yani, hoje em dia, subhanallah, olha como que é adultério, olha como que é zina em todo lugar, relações sem casamento, então. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que quando isso sai, Allah subhanahu wa ta'ala vai mandar as doenças yani, que nunca existiram. Então, às vezes, a gente faz o erro, a gente causa esses problemas e a gente pergunta por que tem essa maldade. Primeira coisa, antes de atribuir isso a Allah subhanahu wa ta'ala, vai ver o que você fez. Vai ver o que você fez. Yani, olha o exemplo dos profetas. Profeta Yunus, quando ele saiu brabo da cidade, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele ficar numa cidade para fazer da'wah. Ficou um tempo, as pessoas não aceitaram a da'wah dele, e ele saiu para fazer da'wah em outro lugar. E Allah subhanahu wa ta'ala puniu ele. O que é a primeira coisa que ele diz? Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Glorificado seja Allah, por certo, eu me considero entre os injustos. Olha como que é. Então, você, no primeiro lugar, antes que atribuir a maldade a Allah subhanahu wa ta'ala, você tem que atribuir a maldade a você mesmo. Allah subhanahu wa ta'ala, como que o profeta Muhammad disse, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, que a maldade não pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. A maldade não pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, no primeiro lugar, você tem que ver, wallahi, eu sou o motivo dessa maldade. Eu sou o motivo dessa maldade. A gente falou que essa maldade, o problema do mal, dos problemas grandes, das coisas que realmente muita gente fala, mas por que acontece? Mas por que as crianças? Mas por quê? Mas por quê? O que a criança, por exemplo, comitou? Então, porque até temos Surat al-Kahf, o capítulo Al-Kahf, que a gente tem que recitar cada sexta-feira. E nesse capítulo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona as três histórias. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a história do barco, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a história do menino. E todas essas histórias têm um significado comum. Qual é o significado comum? Talvez alguma coisa você enxerga com maldade, mas na verdade é bondade. Talvez alguma coisa você enxerga com maldade, mas você não sabe que é sim e bom e melhor. Por exemplo, o exemplo do Amma Safina, Allah subhanahu wa ta'ala disse, enquanto o barco, quando o profeta Musa entrou com Al-Khidr começou a furar o barco. E Musa, profeta Moisés, começou a dizer para ele, está furando o barco para nos afundar. Então ele está enxergando maldade. O profeta Moisés está enxergando a maldade do Al-Khidr. E Al-Khidr não respondeu para ele, porque era combinado entre eles não responder até o final. Quando chegaram o final dessa jornada, Al-Khidr explicou para ele, disse para ele, eu furei o barco porque quando olhei atrás, achei um rei, que qualquer barco, que bonito, perfeito, ele pegava para ele. Então eu furei esse barco, tentei estragar, deixar não bonito esse barco, para que não deixar esse rei pegar esse barco. Então, no primeiro momento, a gente enxerga alguma coisa como maldade, mas na verdade é bondade. Na verdade é a justiça. Yani, o profeta Moisés, ele estava sentado numa montanha. E quem narrou essa história, Imam Ibn Abi Dunya, no livro dele, narrou essa história. Ele disse que o profeta Moisés, sallallahu alaihi wasallam, estava sentado numa montanha. Então, quando ele estava sentado, passou um cavaleiro, um homem com um cavalo. Ele estava carregado com algumas coisas que tem dinheiro dentro. Certo? Então ele deixou do lado, desceu num poço, tomou água, esqueceu o dinheiro dele, a riqueza dele, e levou o cavalo e foi embora. Certo? Um tempo depois, chegou o pastor com algumas ovelhas. Desculpa, antes do pastor, chegou outra pessoa, tomou do poço, achou a riqueza, levou a riqueza e foi embora. Chegou a terceira pessoa. Um tempo depois, chegou o pastor com as ovelhas. Tomou água, ficou com as ovelhas estão tomando água. Quem lembrou que esqueceu o dinheiro? O cavaleiro. O cavalo. Ele voltou, achou quem? O pastor. Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Não peguei dinheiro, pegou o dinheiro, matou ele. Então o cavaleiro matou o pastor das ovelhas. O profeta Moisés está enxergando essa história por cima da montanha e disse, Ya Rab, oh Allah, isso não é injusto. Morreu uma pessoa que não tem nada a ver nessa história. E Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele, Ya Musa, inna li fi dhalika hikma. Oh Musa, eu tenho uma sabedoria por trás disso. E o profeta Moisés pediu entender a sabedoria. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele que na verdade o que aconteceu? Esse pastor de ovelha, olha, subhanallah, esse pastor de ovelha tinha matado outra pessoa. Então aconteceu al-Qasas. Já recebeu a sentença dele. Allah subhanahu wa ta'ala deixou ele morrer da mesma forma que ele matou outra pessoa. E Allah subhanahu wa ta'ala fala que esse cavaleiro, tenha roubado esse dinheiro do pai daquela pessoa que levou o dinheiro.
Então o dinheiro voltou para o dono. Então, às vezes, pelo primeiro momento, quando a gente tentar ver alguma coisa, a gente enxerga aquilo como maldade, a gente enxerga aquilo como a gente não consegue entender. Nunca você vai entender a sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala, porque a gente enxerga numa visão muito limitada. Seu filho, por exemplo, seu filho quando vai tentar tomar o remédio, ele não está entendendo o que é remédio, seu neném, imagina, subhanallah, tem um neném no hospital, o filho no hospital, ele não entende que isso é bom para ele. Ele enxerga isso como maldade. Só que você sabe que você está fazendo o certo. Então, não é porque você enxerga aquilo como maldade é maldade. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no Surah Al-Baqarah: وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Talvez você vai odiar alguma coisa enquanto é bom para você. E talvez você vai amar alguma coisa enquanto é ruim para você. Então, essas palavras, maldade, bondade, isso aí de acordo com sua visão. De acordo com sua visão. Allah subhanahu wa ta'ala criou a maldade para nos testar, mas Allah subhanahu wa ta'ala não faz a maldade. Como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Que a maldade não pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a gente precisa entender esses termos. Porque com que a gente falou isso aí dos motivos que leva muitas pessoas ao ateísmo. Então, falta falar que então a gente falou sobre algumas evidências sobre a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, como al-fitra, como taskhir, como essa perfeição de Allah subhanahu wa ta'ala. A gente falou que tudo é construído de uma forma bem complexa. Tem algo até que é chamado complexidade funcional. Como que a gente falou, cada coisa pequena, subhanallah, tem função, e se você vai tentar mudar essa função, vai trabalhar muita coisa. Até tem algo chamado efeito borboleta, depois vocês podem pesquisar sobre isso, ler sobre isso, enfim. Allah subhanahu wa ta'ala qaddara fahada. Allah subhanahu wa ta'ala disse: inna kulla shay'in khalaqnahu biqadri. Criamos todas as coisas com limite. Então Allah subhanahu wa ta'ala criou tudo com limite, tudo limitado, tudo com perfeição. Se você vai tentar ajustar, mudar, também uma pergunta muito importante: como que a gente consegue ter essa certeza? Como que a gente consegue ter a tranquilidade no coração? A primeira coisa que é importante, você precisa ler o Corão. Porque como que a gente sabe que o Corão e o milagre do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Então você tem que ler o Corão sempre. Você tem que buscar ler o Corão sempre, várias vezes. Pelo menos no seu dia você tem que ler 5 versos por dia, 10 versos por dia. Não vai dormir antes que ler 10 versos do Corão. Ler com calma, tenta entender esses versos profundamente, porque cada vez que você vai ler esses 10 versos, eu garanto para você, não é porque eu garanto, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou isso num dos hadiths dele, o significado do hadith dele. E cada vez que você vai ler esses versos, você vai aprender algo novo. Tenta, subhanallah, até hoje já tenho 29 anos, todo esse tempo, cada vez que eu vou ler o Corão, parece que pela primeira vez eu estou lendo aquilo. Não é somente eu, qualquer um que tem 60, 70 anos, cada vez que você vai ler esse verso, parece que você está aprendendo algo novo. Só lê com calma. Tenta entender esses versos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, para que a gente tenha essa certeza, essa tranquilidade do coração, a gente precisa ter wird. O que é wird? Uma parte que todo dia tenho que ler. Wallahi, todo dia, inshallah, vou ler uma página do Corão. Ler com calma, pesquisar, entender os significados. Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir muitas portas para você. A gente tem muitas histórias na biografia do profeta Muhammad. Muitos inimigos foram até o profeta Muhammad para tentar matar ele ou fazer alguma coisa. O profeta Muhammad começou a recitar alguns versos e as pessoas acabam se revertendo. Um deles disse: inna lahu al-halawa wa inna alayhi la-talawa, que esse Corão é doce. Essas palavras, impossível que palavras de um humano, porque Allah subhanahu wa ta'ala desafiou eles na melhor coisa que eles conseguem fazer. Com que a gente sabe que eles a retórica deles então Allah subhanahu wa ta'ala desafiou eles na melhor coisa que eles conseguem fazer. E até hoje, esse desafio de Allah subhanahu wa ta'ala está presente. Allah subhanahu wa ta'ala disse para que alguém conseguir trazer um Corão, um livro igual ao Corão. Até hoje não existe nenhum livro igual ao Corão, em todos os sentidos. Uma coisa simples, uma comparação simples. Você consegue mencionar um livro só que está sendo recitado mais que 5 vezes por dia? Olha quantas vezes, porque a gente recita, olha ao redor do mundo, a gente reza, por exemplo, na oração do Fajr 2 rak'ah, então a gente vai recitar 2 vezes, repetir 2 vezes. Na oração do Zohar 4 rak'ah, então olha quantas vezes cada muçulmano ao redor do mundo repita ou vai repetindo o seu Corão. Então não existe um livro que está sendo recitado ou lido igual ao Corão. Não existe. Uma comparação simples. Allah subhanahu wa ta'ala disse para trazer um livro igual ao Corão. E ela me mostra um livro. Até a Bíblia, que os cristãos são mais que os muçulmanos, mas a Bíblia não está sendo recitada mais que o Corão, porque olha quantas vezes a gente reza por dia, certo? Até muitos dos cristãos nem são religiosos, nem
Então, olha, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala colocou esse desafio, tentar trazer um livro igual ao Corão. Todas as comparações, em todos os sentidos, você não vai encontrar um livro igual ao Corão. Eu somente dei um exemplo simples. Então, esse Corão é o começo. O Corão é o começo para a sua certeza e a sua tranquilidade. Pegar versos, 5 versos por dia, 10 versos por dia. Até tem um hadith do profeta Muhammad em que ele fala que a pessoa que passa seu dia e vai dormir sem ler alguma coisa do Corão, o coração dele é al-Bayt al-Kharib. O que é al-Bayt al-Kharib? Uma casa destruída, uma casa abandonada. Então, quando você não lê yani, alguma coisa do Corão diariamente, seu coração praticamente é igual a uma casa abandonada. Então, você tem que ler uma parte do Corão. Isso vai trazer tranquilidade no seu coração. E olha, o muçulmano não é pessoa que vai atrás de propriedade. Yani, wallahi, talvez daqui a alguns anos a gente vai descobrir, talvez, não. Isso até é uma falácia. Uma falácia que você vai yani, não fazer alguma coisa hoje baseado em talvez do futuro. Uma falácia famosa. Então, o muçulmano tem que estar num fato. Alhamdulillah, tem o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, tenho a crença que eu tenho a fé, que eu tenho a certeza, que eu tenho, acredito em Allah subhanahu wa ta'ala, eu vejo Allah subhanahu wa ta'ala no meu coração e pronto. Yani, subhanallah, quando a gente fala, por exemplo, dos grandes sábios do Islã, só para tu entender como que funciona, porque às vezes a pessoa que, wallah, eu quero estudar toda a filosofia, depois quero estudar quero estudar isso para conseguir, e no final não vai chegar em nenhum lugar. Sabe por quê? Yani, eu vou dar para você alguns exemplos. Imam al-Razi, por exemplo. Imam al-Razi, e a gente sabe, Imam al-Razi é um dos sábios do Islã, dos grandes sábios do Islã. Ele tem um livro do tafsir chamado Mafatih al-Ghaib. E, yani, dos sábios antigos do Islã. Ele, subhanallah, ele escreveu muitos livros sobre filosofia, estudou filosofia, ensinou filosofia. Se a gente joga o nome dele no Google, você vai encontrar que al-Razi era muita coisa num homem só. Falava de física, falava de química, falava de falak, falava de muitos assuntos. Estavam com os nomes antigos, porque a química antigamente não era chamada química. Enfim. Então, al-Razi, quando falou da filosofia, entrou na filosofia, escreveu um livro chamado Tahafut al-Falasifa. Nesse livro, não, desculpa, Tahafut al-Falasifa de Abu Hamid al-Ghazali, desculpa. Então, al-Razi, que entrou muito na filosofia, e no final, na hora de morrer, quando chegou perto de morrer, ele disse que não existe nenhuma maneira melhor que a maneira do Corão. E quem chegou ao nível do meu conhecimento na filosofia vai entender exatamente o que eu estou falando. Você vai chegar, entrar, e no final não vai chegar nada. Você, no final, não vai chegar em nenhum lugar. Imam al-Juwayni, por exemplo, ele disse que ele leu mais que 50 mil mensagens, ou carta na filosofia. Imagina, olha o número. Mais que 50 mil cartas. E no final ele fala, Ya laytani mitu ala aqidati al-ajaiz. Yani, eu prefiro, se o tempo volta, e morrer como na crença de uma senhora de idade. Sabe aquela senhora de idade, simples, humilde, que ela tem fé no coração, tem crença no coração, não entende nada de filosofia, não entende. Ele fala, depois de ler tudo isso em filosofia, era melhor permanecer e morrer como senhora de idade, na crença de uma senhora de idade. Yani, tudo que eu fiz, todo o esforço que eu fiz, no final não valeu nada, não cheguei em nenhum lugar, certo? Não cheguei em nenhum lugar. Até porque, subhanallah, como que a gente falou, a melhor maneira é a maneira do Corão. A melhor maneira é a maneira do Corão. Quando você vai entrar a estudar filosofia e tal, você, subhanallah, vai deparar com algumas opiniões, algumas coisas que você, talvez você até vai ficar louco, de tantas ideias malucas que as pessoas conseguem inventar, subhanallah. E as pessoas conseguem inventar coisas, não sei como que o humano consegue inventar isso. Então, o Corão, para ter a certeza, você tem que ter uma parte do Corão que você tem que ler sempre, você tem que ficar sempre com o Corão, para que Allah subhanahu wa ta'ala tranquilizar e deixar seu coração tranquilo. A gente não falou sobre as evidências que provam que o Islã é a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Não era isso o nosso assunto. A gente estava falando sobre a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E a gente falou sobre fitra então. Para falar que o Islã é a religião de verdade, é outro assunto. Para que a gente fale sobre as evidências que provam que o Islã é a religião de verdade, é outro assunto. Tem um livro, muitos livros chamados Dala'il al-Nubuwah. Os sábios escreveram sobre Dala'il al-Nubuwah, as evidências que provam que o Islã é verdade. E mencionaram mais ou menos mais que 1000 evidências. Tem muitas evidências que provam que o Islã é verdade. Mas não era isso o nosso assunto, só para que a gente não confundir os dois assuntos. O assunto é, desculpa, um pouco grande, tem muitas coisas, eu estou tentando abordar muitas coisas num tempo muito curto. Então talvez algumas coisas não fiquem claras, talvez esqueci de falar alguma coisa.
Mas, inshallah, tomara que yani, a ideia geral, resumida, chegou para vocês, inshallah. Se alguém tem alguma pergunta, pode perguntar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Queria falar alguma coisa? Eu vi aqui alguns comentários. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cher. Cher, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Com todo respeito, Cher, com todo respeito, não me entenda mal. Eu queria saber o seguinte: tem algum livro que a gente pode ler, assim, por exemplo, o Guia do Muçulmano, algum livro que a gente pode ler para poder, assim, acompanhar, assim, o que o senhor tá ensinando? É que se eu tivesse, assim, um apoio, eu ficava mais fácil para mim, sabe? Porque eu tenho, assim, depois da pandemia, eu fiquei, assim, meio lenta de pensamento. Aí, se tivesse assim, um livro que eu pudesse, uma literatura que eu pudesse acompanhar, eu em PDF, eu me viro e acho, entendeu? Se eu não quer receitar nenhum livro, não, assim, dizer, lê esse livro aqui, que tem esse assunto que eu tô dando. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ok, perfeito. Irmã, eu enviei para vocês as aulas passadas. E a irmã Silvia colocou no grupo do, do Classroom. Então, a matéria eu já enviei para vocês. Se você consegue ver com a irmã, eu vou enviar de novo, inshallah, para vocês. Certo? Então, eu verificar com a irmã Silvia, inshallah. Tá, obrigada. Shukran. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, perguntar, porque aqui tem alguns comentários. Se alguém quer perguntar alguma coisa, pode perguntar. O que o irmão Ramon fala, não seria de Paulo? Não, não é. O livro da Faith, o Fatherless, não é desse Paulo. Deixa eu ver o nome aqui para você. Isso, Paul Witz. Achei o nome. Paul Witz. Esse livro que ele mencionou sobre a história dos maiores filósofos, psicólogos e os problemas que eles tiveram dentro de casa, problemas de traição, problema entre o pai e a mãe. A maioria deles perderam o pai na infância. Então, quando eles cresceram, e uma forma de, خلاص, eu vou tirar aquilo que meu pai fazia comigo, agora eu vou fazer com Deus, certo? Porque, de uma forma inconsciente, a criança enxerga o pai como Deus, porque é o pai que faz tudo, o pai que vai trabalhar, o pai que traz comida, o pai que faz tudo pra gente. Então, o pai é o nosso Deus. Quando crescendo, essa ideia já vai diminuir, até ele entender que o pai é uma pessoa normal, certo? Então, o que acontece? Quando o pai é ruim com as crianças, o que vai acontecer? Até tem algo chamado Oedip Complex. Oedip Complex, o complexo que às vezes acontece com as crianças que têm algum problema com o pai, por algum motivo. Isso realmente é um problema sério na psicologia. Então, o que acontece com o que a gente falou? Isso pode crescer com a pessoa e vai virar já ateísmo, vai dar o problema no futuro, vai dar problema no futuro. Como que você pode ver isso em muitas escritas? Eu vou ler os outros comentários aqui. O irmão Hosni, carta ao meu pai, Franz Kafka, exatamente, irmão. E Franz Kafka escreveu carta ao pai em 1919, um texto intenso, realmente. Eu li essa carta, até dá para escutar, é pequena, 1 hora, você consegue escutar 1 hora, é bem pesada. Ele está falando para o pai dele, a ideia que você estava fazendo isso para me proteger é uma ideia totalmente falsa. E a gente tem que tomar cuidado realmente com os filhos, porque às vezes a gente injustiça nossos filhos, dizendo que a gente está protegendo. Porque o pai, ou o pai abate, tem até esse termo, abatifada. O que é abatifada? Vocês podem pesquisar depois. O pai abate é aquele pai que já não passa nada. Errado, pum, pum, errado. Esse aí é o pai abate, esse aí dá problemas grandes quando a criança crescer. E também o pai que não controla nada. Os dois errados. A gente tem que ter limite, gente. A gente tem que saber como tratar as crianças. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Allimu awladakum as-salata li sab'a wadribuhum 'alayha awlada 'ashr". Presta atenção. O profeta Muhammad disse: "Ensinam as crianças a oração com 7 anos de idade e bater neles por causa da oração com 10 anos de idade". Calma, não vai me julgar, entende? Entende? O profeta Muhammad disse: ensinar a oração com 7 anos de idade e começa a bater por falta de rezar, por não rezar com 10 anos de idade. Calma. O que significa isso? 7 anos menos 10. 10 menos 7, mais ou menos 3 anos. 3 anos, a gente reza quantas vezes por dia? 5 vezes. Então, com 7 anos de idade, yalla filho, vamos rezar a oração do Fajr, vamos rezar a oração do Dhuhr. Vamos ver, olha quantas vezes vai ensinar ele. Vai ficar ensinando ele por 3 anos. Todo dia vai ensinar ele 5 vezes. Faz o cálculo aí, alguém me ajuda. 365 vezes 3 vezes 5. Vai dar um número grande. Não sei, sou ruim de matemática. Vai dar mais ou menos 10 mil aí, vamos falar 10 mil. Então, depois de ensinar seu filho 10 mil vezes, aí ele pode bater. Então, equilíbrio. Equilíbrio.
O profeta Muhammad proibiu bater na criança por quebrar um copo. Tem coisas que não é permitido bater na criança por causa disso. 5.475. Obrigado, irmão. Então, a gente tem que não seja o pai abate, certo? Abate father, e não seja aquele pai que não faz nada. Tem que ser moderado. Irmã Sheila, os ateus, no fundo, sabem que Deus existe, exatamente, mas eles acham que ao ter muitos problemas, eles sempre perguntam, cadê Deus quando está tendo problema? Irmã Sheila, o que você está falando, esse aí é o problema do mal, que a gente acabou de explicando sobre ela. Mas realmente, o que está falando está certo. Ok, perfeito. Tem a irmã Teresa. Eu cursei licenciatura em física, a maioria dos alunos e professores eram religiosos, e os que eram ateus ou agnósticos tinham problemas sociais. Sim, isso que a gente realmente falou. Irmão Omar, pode perguntar? Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, sobre a guerra que está acontecendo na Palestina, em Gaza. Sim. E, claro, a gente, óbvio que nós, muçulmanos, a gente não vai olhar dessa maneira, assim, assado, mas eu posso estar equivocado em falar isso aí, mas eu quero saber da sua parte. A gente, muçulmano, pelo que eu vejo na minha comunidade, familiares, a gente sempre fica colocando a culpa no outro. A gente sempre fala que a culpa é de Israel, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Mas é muito difícil a gente ver alguém e falar que, olha, a culpa é de nós muçulmanos que não estamos fazendo o Islã direito, assim, assado. Você não acha que a injustiça que acontece na Palestina é mais ou menos Allahu A'lam, uma punição pra gente? Não quero dizer que é punição pra eles, pros palestinos, mas punição pros muçulmanos do mundo todo que veem o que tá acontecendo e preferem ficar sentados e olhar e usar a rede social como forma de achar que isso é o certo. Não sei, entendeu? Rafa, não quero pegar pesado, me leva a mal. Foi mais uma dúvida que fica ecoando na minha cabeça. Porque é muito fácil a gente falar que a culpa é dos Yahud, mas não falar que a culpa é nossa, que nós não estamos praticando o Islam direito. Eu não sei, não sei se eu fui claro. Ficou claro, irmão. Então, sobre a sua pergunta, assim, ó, tem alguma coisa, alguma resposta e alguma resposta. Alguma resposta que tem que ser dita no momento e outra resposta tem que ser dita no outro momento. Entre nós muçulmanos, quando a gente senta entre nós muçulmanos, a gente tem que saber que tudo o que acontece para nós, ou porque Allah subhanahu wa ta'ala está testando nós, ou porque a gente está afastando da religião. A gente está se afastando da religião. Isso é entre nós muçulmanos. Por exemplo, quando aconteceu na batalha do Uhud, quando o profeta Muhammad colocou os companheiros em cima da montanha, alguns dos companheiros, o profeta Muhammad disse para eles que ninguém deveria descer. Vocês têm que permanecer. Mesmo que os muçulmanos ganhem a luta, vocês têm que permanecer. Ninguém desce da montanha. Quando o profeta Muhammad estava na batalha e os incrédulos escaparam, quem estava na montanha lá em cima desceu. O profeta Muhammad disse o que não é para descer, fica lá em cima. O que aconteceu? Khalid ibn Walid, quando era incrédulo nessa batalha, levou os incrédulos e foi por trás da montanha, subiu por cima e pegou a posição dos muçulmanos, e os muçulmanos perderam a batalha. Todos os muçulmanos foram machucados, todos os muçulmanos aconteceram mortos e tal, e tal, e tal. Por qual motivo? Porque desobedeceram o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então pode ser o que está acontecendo na Palestina por causa dos pecados que eu, Abdullah, estou fazendo. Por causa de mim mesmo, eu estou fazendo. Allah subhanahu wa ta'ala está nos punindo por causa disso. Mas isso é para ser falado entre nós, quando a gente está falando, ensinando os muçulmanos a adorar Allah subhanahu wa ta'ala e se afastar dos pecados. Porque quando isso vai ser dito, por exemplo, imagina, eu falo isso na mídia, eu falo isso na televisão, eu falo isso na frente do que não é muçulmano, aí vai ter outro significado. Quando eu falo aquilo na frente de quem não é muçulmano, parece que eu estou isentando os criminosos daquilo que eles estão fazendo contra nossos irmãos. Então a gente tem que saber em qual momento eu estou falando isso. Não, o que você está falando é realmente correto. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos punindo por causa dos pecados, certo? Mas isso tem que saber quando a gente tem que falar isso e quando a gente tem que falar isso sem isentar os criminosos daqueles que eles estão fazendo, certo? Eu vi uma vez, eu li um livro, tá em inglês, o nome dele se chama In the Blessed Lands, nas Terras Sagradas, que é um grupo de mashayikh, de sheikhs da África do Sul, que foram fazer uma excursão em Jerusalém, em Aqsa.
Daí, um dos escritores do livro, ele colocou uma coisa, eu não sei se é autêntico ou não, né? Mas ele falou uma coisa assim, que, ó, esse livro é um conteúdo para muçulmanos lerem, não para não muçulmanos, é mais para muçulmanos exclusivamente. Aí ele falou que o Masjid al-Haram, Meca Mukarrama, o muçulmano pode fazer quantos pecados quiser, que aquela área sempre vai estar protegida. Aí depois ele fala que já Jerusalém ela é conforme a situação do muçulmano. Se o muçulmano ele é piedoso e ele é virtuoso perante Allah, então Allah vai manter aquela mesquita protegida nas mãos dos muçulmanos. Caso contrário, não. E aí me lembra uma coisa na história. Na história, Saladino, ele, antes de ele querer batalhar contra os cruzados, o que ele colocou na cabeça? Ele colocou na cabeça de que primeiro tem que restaurar a fé dos muçulmanos e depois reconquistar a mesquita. E aí me lembrou esse lado histórico. Não queria compartilhar isso com você. Então, irmão, como que eu falei? Sim, alguma coisa que você falou correta, que realmente a gente precisa nos voltar para Allah subhanahu wa ta'ala arrumar e consertar nossa situação. Faz sentido, mas a gente tem que saber quando falar isso. Outra coisa que tu falou sobre a mesquita, a Masjid al-Haram, que sempre está protegido, mesmo a gente fazendo pecado, não é totalmente correto 100%. Até porque tem um dos hadiths do As-Sa', hadiths que falam sobre o final dos tempos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou que a Kaaba vai ser destruída. Um exército que vai destruir a Kaaba. E também o profeta Muhammad me ensinou que as pessoas vão acordar e não vai sobrar o Corão. E as pessoas vão abrir o Corão, tentar abrir as páginas existem, tudo existe, mas não tem versos. Todos os versos vão ser apagados. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala é Aziz. Um dos nomes de Allah é Aziz. O que é Aziz? Aziz, se você... Desculpa, vou falar de uma forma bem simples, para a gente entender. Aziz é aquela pessoa... por exemplo, o fulano é Aziz. O que fulano é Aziz? Se você vai me dar atenção, vou te dar atenção. Se você vai me respeitar, vou te respeitar. Se você vai se aproximar de mim, vou aproximar de você. Então, Allah subhanahu wa ta'ala é Aziz. Suas coisas... As coisas que pertencem a Allah é Aziz. Quando a gente está longe de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai tirar suas coisas de nós. Inclusive Kaaba, no final do tempo, vai ser tirada, vai ser destruída. Al-Mushaf, o Corão, os versos do Corão vão ser apagados. Tudo vai, Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar tudo. E porque Allah subhanahu wa ta'ala é Aziz. Barakallahu fikum, irmão. Não, sem problema. Que quando eu perguntei sobre esse trecho do livro, eu não sabia se era autêntico. Por isso que eu estou te perguntando para não falar qualquer coisa errada. Jazakallah khair, Sheikh. Obrigado. Barakallahu fikum, irmão Omar. Irmão Carlos, pode perguntar? Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam. Sobre o tema do ateísmo de hoje, né, que você estava comentando, eu tive lendo sobre o tema ontem e hoje também, e eu verifiquei que esse tema ele vem ganhando bastante força entre os jovens, né? Então, impulsionado aí pelo acesso às informações, né? Tem levado muitas pessoas, né, muitos jovens, a questionar, né, as tradições e buscar as respostas, né, que a gente... resposta que o senhor comentou no começo, né, da sua existência, né, e também li que os jovens eles estão buscando muita autonomia de pensamento. O senhor acha que essa mudança de comportamento nos jovens, né, ele já chegou para os muçulmanos também? Na verdade, chegou até em alguns países árabes, mas geralmente essas coisas começou depois alguns problemas de política nos países, algumas coisas de revolução, as guerras e então, é como que eu falei, na maioria das vezes é algo mais emocional, não é porque realmente ele foi estudar e aprendeu, não. Na maioria das vezes é algo emocional. Até quando você vai escutar as pessoas que fazem essas críticas, eles não sabem, subhanallah, senta com um deles por 10 minutos, 5 minutos, você vai conseguir terminar com ele, porque ele não sabe do que está falando. Na maioria das vezes, ele somente viu um vídeo para Hawking, ou viu um vídeo para qualquer essas pessoas aí dos ateus e já está repetindo sem entender, certo? Então, na maioria, realmente chegou. Dá para ver que alguns países árabes têm esse problema,
especialmente entre os jovens, alguns deles, ou a maioria deles, por causa de alguns problemas de política, problemas de pobreza, problemas de guerra. E por isso que a gente fala, yani, esse aí é o trabalho da família dentro de casa, sempre, subhanallah, ensinar sobre Allah subhanahu wa ta'ala, o Coran, esses valores desde criança, a gente tem que deixar em nossos filhos para que a gente não chegar a esse nível, certo? Mas, como que eu falei para você, não é nada demais, não é algo porque a pessoa estudou e já tem conhecimento, já não é nada disso. Tu falou, yani, acesso às informações, mas informações, podemos falar, bagunçadas, meio informação. O problema não é do ignorante. O problema não é do quem tem conhecimento. O problema é do quem tem metade do conhecimento. A gente até falou antes que o ignorante não vai conseguir fazer barco. O sábio vai fazer barco, que você vai entrar no barco e vai atravessar o mar perfeitamente. Meio sábio vai fazer barco para você. Só que no meio do mar você vai afundar, certo? Então, como que eu falei para você, não nego que realmente tem onda, mas até ultimamente essa onda já está diminuindo. Talvez, pelo menos nos países árabes, se começou um pouco depois da Revolução, mas hoje em dia está diminuindo muito. Isso é natural, normal, das leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, o profeta Muhammad me ensinou e explicou que no final do tempo, a maioria dos muçulmanos não vão ser dos árabes. Até quando você vai escutar os hadiths do profeta Muhammad sobre a Sa'a, então, yani, o profeta Muhammad mencione Banu al-Asfar, o profeta Muhammad mencione os europeus, os brancos, yani, como que podemos falar, desculpa a palavra, yani, os estrangeiros, só para ter uma palavra mais correta, yani, que não é árabe, certo? Que não é árabe. Então, o profeta Muhammad me ensinou que, até se você vai seguir a história, você vai encontrar, yani, Salah ad-Din, por exemplo, não era árabe, Imam al-Bukhari não é árabe, Imam Muslim não é árabe, Imam Abu Dawud não é árabe, Então, isso vai aumentando. Os árabes acabando da religião, enquanto quem vai abraçar a religião e espalhar a religião que não é árabe, certo? Então, eu não sei se eu já respondi sua pergunta ou não, ou entendi correto, mas... Não, respondeu sim, chefe. Barakallahu fikum. Só a gente vou ler o resto dos comentários. Não sei onde que sumiu. Não sei onde que sumiu. Aqui, ó. Então, a irmã Teresa disse sobre... Sim, e geralmente por questões de problemas mesmo. No Manar, Jazakumullah khairan, Elisângela, Barakallahu fikum. Como o muçulmano deve ver a ciência? Vi muitos muçulmanos chamando um muçulmano cientista de descrente. O senhor poderia falar sobre isso? Então, isso é muito importante, uma pergunta muito importante, gente. O muçulmano, yani, a ciência não é Deus, certo? A ciência não é Deus. E, no mesmo tempo, a gente não é igual aos cristãos que enxergam a ciência como a igreja fazia no século XIX. Não. É até engraçado que vê alguns muçulmanos hoje em dia tentam dizer que a Terra, por exemplo, não é, subhanallah, não é redonda, sei lá como chama, esqueci a palavra, certo? A Terra é plena. Então, é algo engraçado, yani. Hoje em dia, olha as aplicações, yani, o básico da física, você sabe que a Terra não é plena, certo? É plena para quem enxerga, quando você está em cima. Até Ibn Taymiyyah, um dos sábios do Islã, ele disse que, pela unanimidade dos sábios do Islã, a Terra não é plena, a Terra é redonda, certo? Eu não sei como que é o nome em português, não é bem redonda, não sei como chama, enfim. Então, pela unanimidade dos sábios do Islã, a Terra não é plena. Então, engraçado que hoje em dia alguns muçulmanos tentam, yani, assim, afastar a ciência completamente. Enquanto outros enxergam a ciência como Deus. Não, a gente tem que ter uma posição, uma postura no meio. Aquilo que é provado, alhamdulillah, está tudo certo. Aquilo que vai contra o Islã, aquilo que vai contra as palavras claras de Allah subhanahu wa ta'ala, sabemos com certeza que tem alguma coisa de errado. E muitas coisas mudam, yani, quando você vai, assim, olhar, yani, a história, você vai encontrar que muita coisa muda. Muitos remédios, até quem estudou medicina já sabe disso. Às vezes eles colocam remédios no mercado, como que isso aí é a salvação, como que isso aí vai resolver, como que está provado, já fizemos muitas pesquisas. Alguns anos depois, não vamos coletar tudo, isso aí faz problema, isso aí dá câncer, isso aí. Então a ciência é assim. Às vezes alguma coisa, às vezes vai... Mas tem algumas coisas que, subhanallah, quando já é assim, já está provado, já está... Então não tem por que a gente não aceitar, certo? Então a nossa posição é chamando muçulmano cientista de descrente. Não, isso não está correto. Não está correto, até o Islã nos incentiva a buscar o conhecimento. Irmã Dana pode perguntar?
A menos que, por exemplo, tem muitos muçulmanos que viram cientista, mas... Tenta falar mais alto, senão a gente não está ouvindo. Agora, tá escutando? Tá, falei, subhanallah, que a partir do momento que o muçulmano vira cientista, ele tem que ter uma religião forte, porque muitas vezes ele acaba se levando com a opinião das teorias, e aí acaba entrando em descrença, como, por exemplo, a opinião do Big Bang, que deu início ao mundo, e foi do nada, com uma explosão. Mas quem que fez essa explosão surgir? Quem que acendeu para que tudo acontecesse? Então, subhanallah, realmente existem muçulmanos que acabam entrando em descrença quando viram cientistas ou alguma coisa assim, mas é pela falta de conhecimento que eles têm no Islã. Então, realmente, o que a irmã falou é verdade, existe isso, mas não significa que existe porque o cara tinha muito conhecimento do Islã e acabou acreditando nas teorias. Não, muitas vezes é porque realmente lhe falta conhecimento islâmico. Barakallahu fikum, minha irmã Dana. Eu acho que ela está falando sobre chamar muçulmano cientista de descrente, só por ser muçulmano cientista descrente. Não, eu acho que isso é o que eu entendi dela. A gente tem algo chamado manhajiyat al-bahth al-ilmi, ou seja, a metodologia, porque, presta atenção, gente, esse assunto é muito importante. Tem a ciência e tem a filosofia da ciência. Por exemplo, tem a física, tem a filosofia da física. Tem a medicina, tem a filosofia da medicina. O muçulmano aprende a medicina, mas não deve aprender a filosofia da medicina. O muçulmano aprende a física, mas não deve aprender a filosofia da física. Por quê? Nossa filosofia da física é diferente da filosofia dos chineses, diferente da filosofia medicina. Yani, vamos simplificar. Tem área que estuda a filosofia das ciências, é algo muito importante. O que leva o muçulmano à descrença quando ele pega a ciência e pega junto a filosofia da ciência. Por exemplo, a medicina. Quando falamos da medicina e a filosofia da medicina para os chineses, uma opinião muito comum lá, que o mundo é energias. Então, se o muçulmano vai estudar a medicina de acordo com as regras deles, perfeitamente, como ciência não tem problema, mas pegando junto a filosofia da medicina chinesa, que é energia, e sei lá, e que aí nesse caso vai entrar em descrença. Diferente quando você, por exemplo, vai para a Índia. A filosofia da medicina é totalmente diferente. Eles não falam da Índia. Você vai lá para os muçulmanos, é diferente. Então, dependendo. Quando a gente fala da filosofia da ciência, porque cada ciência, qual que é a ciência que você vai estudar? Química. Tem ciência como química e tem filosofia da química. Então, a filosofia, não. A filosofia é realmente da ciência que pode levar à descrença, certo? Só que a ciência em si, não. Porque a gente não pega a filosofia da ciência. Eu não sei se está entendido minha explicação, não. Inshallah, depois a gente pode falar mais sobre esse assunto da ciência, a diferença entre qual que é ciência e a filosofia, mencionando exemplos. Tem, por exemplo, a matemática. Como ciência, a gente aceita, a gente segue, a gente usa, mas a filosofia da matemática aí vai entrar em outras escolas, vai entrar em muitos outros assuntos, certo? Então, são dois assuntos completamente diferentes. Não devemos mostrar entre ciência e filosofia da ciência. Barakallahu fikum. Irmã disse mais alguma coisa? Dos Salqatain, sim. É mencionado em tradução Abissínio, que era destruir Kaaba. Sim, irmão. Barakallahu fikum. Realmente isso aqui é mencionado no hadith. Irmã Teresa, sim, uns muçulmanos estavam chamando tabi'in e tabi'in de descrentes, assim como os que vieram depois em nossos tempos, que estudavam matemática e medicina. Ok, agora eu entendi. A irmã está falando sobre, por exemplo, vamos falar exemplo, Ibn Sina, por exemplo. Ibn Sina, mas não é do tabi'in e tal. Enfim, Ibn Sina, até quando Ibn Sina, é o Al-Razi, que estudou matemática, estudou química, estudou. O problema, Ibn Sina também, o problema é que eles somente não pegaram a ciência. Isso que a gente está falando, eles pegaram a ciência e a filosofia da ciência. Alguns deles que pegaram a ciência somente, sem pegar a filosofia da ciência, estão de acordo com, estão seguindo o manhaj do Ahl Sunnah, manhaj salaf, continuando sendo, mashallah, na posição perfeita. O problema é quando eles pegaram a filosofia junto. Então, quando Ibn Taymiyyah, por exemplo, Ibn Sina, que colocou o livro Al-Qanun, o livro dele Al-Qanun, o primeiro livro que foi escrito na medicina, certo? Ele escreveu o livro da medicina, só que ele também pegou algumas filosofias da medicina, filosofia estranha. Então, quando Ibn Taymiyyah falou sobre Ibn Sina, por exemplo, ele disse, wallah, a gente deveria diferenciar. A gente deveria diferenciar sobre
aquilo que é puro, aquilo que realmente faz parte da ciência, aquilo que realmente faz parte da medicina, e a gente deveria afastar aquilo que faz parte da filosofia, que não faz parte, porque os muçulmanos pegaram muita coisa do Al-Yunan, Al-Ighriq, certo? Como que os primeiros filósofos eram de lá, então a gente, esses muçulmanos que traduziram as obras de filosofia pegaram muitas coisas deles. Também, como que a gente fala da escola Al-Ash'ariyya, eles pegaram muita da lógica do Al-Ighriq, certo? Ilm al-Kalam. Ilm al-Kalam, por exemplo, a ciência do Al-Kalam, tem muitas coisas que, a maior parte dela está errada, porque está baseada na filosofia de Aristotle e então, gente, a ideia, o problema não é ciência, o problema é quando você pega a ciência junto com a filosofia dela. Porque qual que é ciência hoje em dia? Computador, software, tem software como ciência e tem software como filosofia do software. Vai encontrar pessoas que escrevem na filosofia de software. É um assunto um pouco complicado, precisa de preparação para conseguir falar um pouco melhor, mas eu já dei para você a ideia sobre isso. São muçulmanos que dizem, então a gente falou não. Eu acho que já está tudo claro. Alguém tem outra pergunta? Gostaria de comentar, dizer alguma coisa? Então, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inshallah, vou enviar essa matéria para vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. جزاك الله خير شيخ.